É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise dedicado à alta geopolítica e ao estudo das tensões globais. A notícia que temos hoje é de extrema gravidade e coloca em xeque a ordem internacional que conhecemos. O artigo de Jamil Chad revela que, em uma carta confidencial enviada diretamente ao governo de Donald Trump, relatores de 3 órgãos cruciais da Organização das Nações Unidas alertaram que os ataques militares realizados pela Casa Branca contra barcos no Caribe são, inequivocamente, ilegais. Essas operações, que o governo americano justifica publicamente como parte de uma ofensiva implacável contra o narcotráfico, já resultaram em mais de 70 mortos e estão a gerar uma onda de denúncias e questionamentos éticos e jurídicos em toda a comunidade internacional. E o alarme da ONU não se limita à letalidade das operações, Vera. A preocupação central da entidade, e que está expressa no documento, é que a mobilização de mais de 10 mil soldados dos Estados Unidos na região do Caribe não é apenas uma operação de enforcement policial. A ONU vê nessa movimentação um prenúncio de uma ação militar de maior escala contra a Venezuela, o que representaria uma violação frontal do direito internacional. A carta, datada de 10 de setembro, formaliza a advertência. O documento é assinado por especialistas de peso, como Ben Saul, relator especial sobre combate ao terrorismo, Maurice T. Balbins, relator especial sobre execuções extrajudiciais, e Jorge Catrugalos, especialista independente para a promoção de uma ordem internacional democrática. A seriedade dos signatários eleva o teor da carta de uma simples nota diplomática a um alerta formal contra a ilegalidade de Estado. O texto da carta é o mais contundente possível no que tange ao direito internacional. Os relatores desmantelam a principal justificativa americana para a ofensiva no estrangeiro. Eles afirmam com todas as letras que não existe o direito de usar unilateralmente a força militar ou conduzir operações policiais em território estrangeiro para combater o terrorismo ou o crime organizado, incluindo o tráfico ilícito de narcóticos. Isso é um pilar da Carta das Nações Unidas e da convivência pacífica entre nações soberanas. E a crítica da ONU atinge o cerne da nova política externa americana, que denominamos de doutrina Monroe, Vera. Os relatores advertem que o uso ilegal da força em território estrangeiro também constituiria uma violação da soberania do Estado estrangeiro e do dever de não intervenção em um Estado estrangeiro. A Casa Branca está a ignorar o princípio de que só se pode usar a força militar em outro território com consentimento expresso do país ou por uma resolução de segurança da ONU. Ao agir unilateralmente, Trump está a rasgar o princípio fundamental do respeito à soberania das nações vizinhas, criando um precedente perigoso de que o interesse nacional americano justifica a agressão transfronteiriça. O governo americano tentou legitimar as operações por meio de uma equiparação perigosa e estrategicamente falaciosa. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, argumentou que os narcotraficantes no Caribe seriam alvos do mesmo tratamento dado aos militantes do grupo Al-Qaeda, buscando invocar a lógica da guerra ao terror para uma operação que, em essência, deveria ser de aplicação da lei. No entanto, a ONU desmonta essa analogia jurídica como sendo totalmente ilegal. O argumento dos relatores é técnico e preciso. A autorização do Congresso para o uso da força contra a Al-Qaeda desde 2001, que também é invocada para autorizar a detenção, não se estende aos grupos criminosos não associados no presente caso. A autorização de uso de força militar pós-11 de setembro não é um cheque em branco para ações militares contra qualquer grupo não estatal que os Estados Unidos considerem criminoso. A ONU está a traçar uma linha clara. Crime organizado transnacional deve ser combatido com as estruturas legais de law enforcement, cooperação e sanções, e não com bombardeios e operações de guerra, impedindo a generalização do conceito de guerra para justificar ações militares unilaterais no continente. Para fundamentar a sua denúncia, a ONU foca num evento específico, um ataque ocorrido a 2 de setembro que matou 11 pessoas. A avaliação da entidade é crucial, pois aponta a desproporcionalidade e a falta de justificativa legal para o uso de força letal. As embarcações bombardeadas não pareciam representar uma ameaça iminente à vida que justificasse qualquer uso da força pelas autoridades policiais. O texto detalha a ilegalidade do ponto de vista do direito do mar. O ataque não pareceu cumprir os requisitos para a interceptação de embarcações em alto mar. A ONU destaca que os próprios Estados Unidos admitiram que optaram por atacar em vez de interceptar a embarcação, o que indica uma intenção punitiva e destrutiva, e não de aplicação da lei.
Mais ainda, os relatores observam que o navio não estava cometendo um ataque armado contra os Estados Unidos para justificar autodefesa, nem os Estados Unidos estão em um conflito armado com a facção Trem de Aragua. Isso anula qualquer possibilidade de invocar as regras de guerra e torna a ação uma execução sumária extraterritorial, exigindo explicações sobre os fundamentos legais para o uso de força letal. A Carta da ONU não é só uma repreensão externa. Ela se aprofunda na ordem jurídica interna dos Estados Unidos, exigindo transparência sobre os mecanismos que estariam a autorizar tais ações. Os relatores apresentaram demandas específicas e cobraram explicações sobre as leis e decretos internos adotados que estariam justificando as operações. A ONU força o governo Trump a uma difícil posição de defesa legal. O pedido é direto, que os Estados Unidos expliquem como as ações tomadas em conformidade com tal ordem estariam em conformidade com a proibição internacional do uso da força e, consequentemente, os direitos à vida e à segurança da pessoa sob o direito internacional dos direitos humanos. Essa cobrança implica que a Casa Branca deve demonstrar a compatibilidade entre suas ordens executivas internas e as obrigações que os Estados Unidos, como signatários de tratados de direitos humanos, assumiram perante o direito internacional. É um checkmate legal. No que tange à geopolítica, os relatores da ONU focaram em reafirmar o princípio de que o dever de não intervenção é inegociável, um ponto sensível dada a crescente tensão com a Venezuela. Os americanos foram cobrados a explicar como essa ofensiva militar se justifica diante do princípio do respeito à soberania estrangeira e o dever de não intervenção em um Estado estrangeiro. A ONU deixa implícito que o combate ao narcotráfico não pode ser usado como pretexto para a quebra da soberania de nações vizinhas. Além disso, a carta questiona as obrigações dos Estados Unidos sob o direito internacional consuetudinário do mar em relação à força usada em alto mar, onde os limites de interceptação são estritos e visam a apreensão e não a destruição sumária de embarcações suspeitas de tráfico. A ONU, ciente de que a classificação de grupos criminosos como terroristas é um ardil para justificar o uso de força militar, aproveitou a carta para pressionar o governo Trump a reavaliar essa política. Os relatores exigem que a Casa Branca indique por que as estruturas legais dedicadas dos Estados Unidos e internacionais são consideradas insuficientes para lidar com grupos criminosos organizados, perguntando por que o governo não usa as ferramentas de aplicação da lei e de combate ao crime transnacional que já existem, e, crucialmente, eles pedem que os Estados Unidos revisem e considerem a retirada desses grupos da lista de terroristas. Essa desclassificação é vital, pois anularia a justificativa para o uso de força militar letal no Caribe, e obrigaria as ações a se restringirem à esfera policial, que opera sob limites de direitos humanos muito mais estritos e monitoráveis. A carta vai até o fim em sua demanda por justiça, não se contentando em apenas apontar a ilegalidade, mas exigindo a responsabilização e a reparação pelos atos cometidos, com foco no ataque de 2 de setembro que vitimou 11 pessoas. A ONU cobra que o governo Trump indique se foi realizada uma investigação independente em conformidade com o direito internacional e as normas internacionais, e os resultados dessa investigação. Uma investigação independente é crucial para garantir a imparcialidade, uma vez que o próprio agente agressor está sendo acusado de crime. Além disso, o texto exige que se explique quais medidas foram tomadas para garantir a responsabilização e a reparação às vítimas e às suas famílias. Um lembrete de que o direito à vida, mesmo em contexto de combate ao crime, não é absoluto e exige accountability por parte do Estado que o violou. A atitude do governo americano diante de um documento tão sério e formal de um órgão multilateral como a ONU é um indicador do seu total desprezo pelo sistema global. O silêncio da Casa Branca é, ele próprio, um ato político. O artigo de Jamil Chad encerra com uma informação lapidar. A carta enviada pela ONU em setembro de 2025 jamais foi respondida pelo presidente Donald Trump. Esse silêncio não é apenas negligência administrativa, é uma declaração de política externa, uma clara demonstração de desprezo pela ordem internacional e pelo multilateralismo. Isso confirma a tese de que a nova diplomacia americana de Trump pretende desmantelar as regras globais construídas no pós-guerra, priorizando o uso da força unilateral e do interesse geopolítico americano sobre o primado da lei internacional. O alerta da ONU é um grito de socorro do sistema multilateral, que vê na doutrina Monroe uma ameaça existencial aos princípios de soberania, não intervenção e respeito aos direitos humanos.
As ações militares no Caribe, Vera, representam um precedente perigoso. Ao ignorar as estruturas legais e invocar a lógica da guerra contra o terrorismo em uma área de influência americana, os Estados Unidos abrem as portas para um mundo mais caótico e regionalmente instável, onde a força e o interesse nacional prevalecem sobre o direito. A ONU tentou ser a última linha de defesa, mas a falta de resposta de Trump sugere que o caminho escolhido é o do unilateralismo agressivo, ameaçando a segurança de todo o hemisfério. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.